Ok, vamos mergulhar nisso. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje, onde a gente vai mapear esse cenário vasto e, sinceramente, fascinante da tecnologia da informação. Sabe, quando a gente olha para esse ecossistema de fora, é muito, mas muito fácil se perder no meio de tanta sigla e jargão técnico, né? Então, nosso grande foco aqui, a nossa missão de hoje, é destrinchar as principais diferenças entre as diversas áreas da TI. A gente vai destacar exatamente quais são os objetivos centrais de cada uma delas e, claro, entender quem são os profissionais, os perfis de quem realmente faz a coisa acontecer no dia a dia. Ah, e só para dar o crédito merecido logo de cara, toda a base teórica desse nosso mapeamento vem dos conceitos do professor Alexandre Borges. É sempre bom a gente estabelecer essa fundação acadêmica, né? Assim a gente garante uma base super sólida para entender como a área de tecnologia se divide e como ela está evoluindo hoje em dia. E o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 paradas bem diretas. Primeiro, muito além do suporte. Depois, desenvolvimento e arquitetura. Em seguida, a era dos dados. Aí vamos para infraestrutura e segurança e a gente fecha com gestão e metodologias ágeis. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, muito além do suporte. Qualquer conversa séria sobre carreiras em TI tem que começar pela área mais conhecida de todas. Não tem jeito. E aí sempre surge aquele velho questionamento, né? A TI se resume ao suporte? Sabe aquela clássica imagem da pessoa sendo chamada no desespero aos 45 do segundo tempo, só para consertar a impressora engasgada do escritório? É impossível não lembrar disso. Mas a ideia aqui é quebrar esse mito de uma vez por todas, porque a realidade profissional engloba um universo muito, mas muito maior e mais complexo do que isso. Mas olha só, não me entenda mal. O suporte técnico que a gente geralmente divide em Help Desk e Service Desk nunca, jamais deve ser subestimado. Essa é uma porta de entrada simplesmente vital para muita gente. É a verdadeira linha de frente da empresa. Uma escola de resiliência onde os problemas reais batem na porta o dia todo. O objetivo principal dessa galera é o atendimento direto ali com o usuário, sabe? Eles garantem aquela resolução rápida de falhas de hardware e software do dia a dia e ainda cuidam daquela parte importantíssima que é a gestão de acessos e configurações. Bom, avançando um pouquinho mais para o núcleo de como a tecnologia é construída, chegamos na seção 2, desenvolvimento e arquitetura. Aqui o jogo muda completamente. A gente vai falar dos verdadeiros criadores do mundo digital. E para a gente entender essa dinâmica de um jeito fácil, pensa na construção de uma casa. E isso ilustra de forma brilhante a divisão clássica que existe na engenharia de software. De um lado você tem o profissional de front-end, que usa coisas como HTML, CSS e React para criar toda aquela interface visual e interativa. Usando a nossa analogia, seria o design de interiores da casa, sabe? A parte bonita e visível que a gente usa. Em contraste direto, tem o desenvolvedor back-end. Essa galera trabalha nos bastidores, usando linguagens tipo Java ou Python para criar a lógica oculta da coisa. É literalmente o encanamento e a fiação elétrica da casa. Você não vê, mas sem isso, bom, os servidores e o banco de dados simplesmente não funcionam. Agora, expandindo essa construção, a gente tem o perfil Full Stack. Esse é aquele profissional super versátil que domina os dois lados da moeda. Ou seja, ele transita tanto na interface visual do front-end quanto na complexidade do back-end. E correndo em paralelo a isso tudo, a gente não pode esquecer do desenvolvedor mobile. Esse é o grande especialista cujo objetivo principal é focar 100% na criação de aplicativos otimizados para smartphones, dominando de ponta a ponta aqueles ecossistemas que a gente usa todo dia, o iOS e o Android. Mas vem cá, quem é que planeja e decide os rumos de toda essa construção colossal, hein? É aí que entra a arquitetura de sistemas. São essas mentes mestras, geralmente profissionais bem seniores, que vão literalmente desenhar a planta estrutural do negócio. O objetivo deles é decidir estrategicamente quais tecnologias vão ser usadas para garantir que todo esse sistema seja escalável, super seguro e, claro, eficiente a longo prazo. O que nos leva ao nosso terceiro pilar, a era dos dados. Aqui, o panorama dá uma guinada para o setor que mais cresce na tecnologia hoje em dia. E, gente, existe uma relação sequencial fascinante entre os profissionais dessa área. Acompanha comigo. Primeiro, a engenharia de dados vai lá e cria os dutos brutos, a infraestrutura pesada mesmo para conseguir coletar e armazenar a informação. Depois, o pessoal de ciência e análise de dados entra em campo, aplicando uma estatística super avançada para prever tendências com base naquilo tudo que foi coletado. E para fechar com chave de ouro, como o ápice de tudo isso, temos os perfis focados em inteligência artificial e machine learning. Eles pegam todo esse panorama e desenvolvem algoritmos complexos que literalmente aprendem sozinhos com esses dados de forma totalmente autônoma. Incrível, né? Dando continuidade ao nosso tour, chegamos na seção 4, infraestrutura e segurança. Lembra da casa? Pois é,
Se o software é a casa e os dados são os bens de valor inestimável que estão lá dentro, os profissionais dessa área são os grandes guardiões. Eles que mantêm a casa de pé. E a gente tem duas frentes vitais aqui. A administração de redes, que funciona como as artérias da empresa, garantindo que a comunicação interna não pare nunca através da configuração de roteadores e switches. E do outro lado, a computação em nuvem, o famoso cloud computing, que traz a modernização. O objetivo desse especialista é cuidar da arquitetura e da migração massiva de servidores para aquelas plataformas globais gigantescas, tipo a AWS, o Google Cloud e o Azure. Então, o ponto crucial é o DevOps. Nesse cenário que é super complexo e que pede muita rapidez, o DevOps é aquela ponte indispensável que liga as mentes que criam, o Dev, de desenvolvimento, e as mentes que mantêm tudo rodando, o Ops, de operações. O grande objetivo desse profissional é automatizar as coisas de forma implacável, acelerando pra caramba o ciclo de entrega de novos softwares, mas sem nunca, jamais, deixar a qualidade e a segurança caírem. E falando em segurança, olha, no campo estrito da segurança da informação, a coisa vira um confronto contínuo e fascinante, parece até filme. De um lado, a gente tem o Blue Team, focado na defesa do sistema, monitorando ameaças e construindo barreiras tecnológicas sem parar. Do outro lado das trincheiras entra o Red Team. Essa equipe é formada por hackers éticos que são literalmente contratados para jogar no ataque. O objetivo deles é simular invasões e achar as falhas de propósito, destruindo as defesas antes mesmo que criminosos reais tenham a chance de fazer isso. É sensacional. Só que, claro, todas essas manobras incríveis de ataque e defesa não podem ser feitas de qualquer jeito, virando bagunça. Elas precisam daquela supervisão criteriosa dos especialistas em governança e compliance. A meta de quem trabalha nesse perfil é o alinhamento legal rigoroso. Eles garantem que a empresa inteira siga direitinho as leis de proteção de dados. No Brasil, o exemplo perfeito é a LGPD. Resumindo, eles são o escudo jurídico da tecnologia. E aí chegamos ao nosso último conjunto de carreiras: gestão e metodologias ágeis. Uma área perfeita para quem ama a tecnologia, mas prefere lidar com pessoas. Agora, o que é realmente interessante neste slide é como a colaboração técnica depende dessa tríade de papéis. O gerenciamento de projetos está lá para garantir que tudo que foi planejado seja executado no prazo e dentro daquele orçamento apertado. Em paralelo, o Scrum Master, ou Agile Coach, atua para remover os obstáculos e garantir que a equipe voe no dia a dia. E fechando a ponta, tem o Product Owner, ou PO, que tem a missão crítica de ouvir e traduzir as verdadeiras dores do cliente para o time de desenvolvedores saber exatamente o que precisa ser construído. Bom, para concluir essa nossa análise e fechar o nosso mapa, eu quero deixar uma provocação no ar. Diante de toda essa estrutura que a gente viu, qual perfil profissional você acha que vai guiar o futuro da tecnologia? Com essa imensidão de especialidades interconectadas, cujos objetivos vão muito, mas muito além de só digitar código numa tela preta, pensar sobre qual habilidade vai ser a mais disputada amanhã é o nosso grande desafio. O ecossistema está aí, pronto para ser desbravado. E aí, qual caminho te chama mais atenção? Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.